E Lucas Pontes, a carta que eu mando pra você pode até parecer assustadora, mas as pessoas que estão próximo de mim sabem. As pessoas que irão ouvir a carta vão saber que sou eu. E sabe que é verdade o que eu vou falar aqui. Lucas, tudo aconteceu quando eu tinha apenas 14 anos. Foi assim, eu com 14 anos, meninas sem juízo e sem orientação, eu me envolvi com um rapaz que prometeu amor, prometeu ser uma pessoa companheira e ser meu pra sempre. Me iludiu, sabe? E eu ainda menina boba, porque uma menina de 14 anos é uma criança. Me deixei levar pelo aquele papo sedutor e acabei que eu me envolvi com esse rapaz e... eu fiquei grávida desse rapaz. Quando eu falei pra ele que eu estava grávida, Lucas, esse homem desapareceu no mundo, sabe? Parece que o chão rachou e ele entrou dentro. Sumiu! Meu Deus do céu, agora eu com 14 anos grávida. Ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida? A minha mãe ficou uma fera, Lucas. Tu sabe, né? Menina sem juízo, menina sem cabeça, se acabou com sua vida. E foi aquele sermão duro. Mas também não é pra menos. Minha mãe brigou, esperneou, mas fazia o quê, né? Já tinha acontecido, não tinha como fazer outra coisa. Então, infelizmente, bora viver com isso. E a gente foi, Lucas. A minha mãe me apoiou, Lucas, no que foi preciso. E devagarinho eu fui criando amor por aquela criança, sabe? Fui gostando daquela gravidez. Minha mãe volta e meia me olhava com a cara ruim, mas foi aceitando também. E Lucas, quando meu filho nasceu, tu precisava ver a cara da minha mãe, a avó boba, sabe? A mãe se apaixonou pelo meu filho. Minha mãe começou a cuidar do meu filho como se fosse o próprio filho dela. E começou a dengar, e mimo pra cá, mimo pra lá. Lucas, e eu descobri que foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, foi o meu filho. Aquela gravidez, né, que aconteceu assim, indesejada, mas eu descobri que foi o maior presente. Deus me deu um filho maravilhoso, Lucas. Mas na verdade quem gostou mesmo foi a mãe. A mãe ficou boba, é meu netinho pra cá, meu netinho pra lá. E o meu filho foi crescendo, e minha mãe cada vez mais se apaixonando pelo meu filho. Tu precisava ver o amor, Lucas, o amor que a minha mãe tem por esse menino. É uma coisa assim que chega, eu choro de ver. É meu netinho pra lá, é meu netinho pra cá. E dá presente, mima. O meu filho se tornou um príncipe na vida da minha mãe. E meu filho foi crescendo. E minha mãe aquele amor todo. E eu muito feliz. E tudo perfeito. Amigo, só que quando a pandemia veio, você lembra do coronavírus aí que matou muita gente? A minha mãe pegou esse maldito vírus. Eita, Lucas! E derrubou minha velhinha. Velhinha já ficou ruim, rapaz, triste. Pelos cantos. E de lá pra cá, depois desse vírus, a minha mãe nunca mais teve uma saúde boa. A minha mãe sempre ficou doentinha, jogada pelos cantos. Mas o meu filho lá, com ela o tempo todo. E ela, aquela alegria com meu neto. Mas eu conheço minha mãe. Tem dia que ela tava esmorecida, jogada pelos cantos. Meu filho ia lá, falava com ela: ô vó, a senhora vai ficar boa, viu? Tá bom, meu filho. E foi aquela alegria, sabe? Sempre que meu filho tava perto dela, ela tava com um sorrisão no rosto. Eu acho que minha mãe nem gostava tanto de mim assim como gosta do meu filho. Eu te confesso que eu até senti já uma pontinha de ciúmes. Mas vó é vó, né? Um certo dia, Lucas Pontes, eu estou chegando em casa e a minha mãe estava deitado na rede, tá? Estava deitada na rede com o meu filho. Deitados os dois na rede.
E os dois estavam conversando. Eu fui chegando de ponta de pé, devagarinho, e eu escutei uma conversa, Lucas, que essa conversa me chamou muita atenção, Lucas Pontes. A minha mãe disse assim pro meu filho: meu filho, se caso você chegar a morrer primeiro do que eu, você teria coragem de vir buscar a vovó? Eu mesmo não, vó. Se eu morrer primeiro do que a senhora, é porque chegou meu dia, vó. Eu tenho que ir. Minha missão nessa terra já foi cumprida. Se eu morrer primeiro do que a senhora, é porque papai do céu tá me chamando pra perto dele, vó. E eu vou, mas eu não venho buscar a senhora, não. A senhora vai ficar aqui, ó. Ah, não, meu filho, pois se eu morrer... se eu morrer, tu vai ter só 2 anos de vida, que eu vou voltar pra te buscar. Eu não consigo ficar sem tu, não. Meu filho, se eu morrer, escute bem, se eu morrer primeiro que você, meu filho, eu, com 2 anos, eu vou vir te buscar, viu? Você morar com vovó. Porque vovó ama tanto você que vovó não vai aguentar ficar longe de você, nem mesmo do outro lado do mundo. Não aguento não, meu filho. 2 anos eu venho buscar você, viu? E eu ouvi naquela conversa, Lucas, um papo esquisito, sabe? Mas eu entendi. Uma conversa de vó, uma conversa de alguém que gosta de alguém. Eu achei muito esquisita aquela conversa, mas... tá tudo bem, vida que segue. Lucas, e minha mãe sempre doentinha devido ao vírus, ela foi ficando esmorecida. Ah, Lucas, como dói, Lucas. 15 de janeiro de 2022. 15 de janeiro de 2022, eu tive uma notícia, Lucas. Eu tive uma notícia aqui. A minha mãe, Lucas. A minha mãe morreu. A minha mãe morreu, Lucas. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Meu filho ficou desesperado. Foi uma tortura, sabe? Só quem já passou por isso sabe. Não existe palavras que eu possa expressar nessa carta. O tamanho da dor. Foi difícil. Mas é o destino de todos nós, né? Um dia tem que morrer. Tem um ditado que fala que quem de novo não morre de velho não escapa. E é verdade, é verdade. Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai. Lucas Pontes, mas o que acontece é que depois que minha mãe faleceu... Depois que a minha mãe se foi, Lucas Pontes, aconteceu algo que eu tenho que te falar. Depois que a minha mãe faleceu, com 2 anos. Com 2 anos, Lucas, com 2 anos e 12 dias, o meu filho também se foi, Lucas. O meu filho também se foi. Não foi com 2 anos exatamente como a minha mãe me falou, mas com 12 dias. 2 anos e 12 dias o meu filho partiu. O meu filho morreu, Lucas. Eu fiquei desesperada. Eu ainda não consigo. Pelo amor de Deus, Lucas, Será se foi a minha mãe que veio buscar meu filho? Será se foi a promessa que ela falou que vinha buscar meu filho? Lucas, deixa eu te contar um pouco da minha história. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Foi quando eu descobri uma gravidez. Naquele tempo, a gente não tinha o mesmo diálogos com os pais, como os filhos têm hoje, né? Então... eu engravidei muito cedo, aos 14 anos. Quando eu engravidei, o pai da criança desapareceu, sumiu, não quis saber nem de mim nem dele. Porém, eu tinha minha mãe do meu lado para me ajudar. E ela criou meu filho como se fosse filho dela. Até então, ele a chamava de mãe. Ele a considerava ela como mãe, porque ela o criou desde quando nasceu. E assim, Lucas, o amor deles dois era muito bonito.
muito lindo, sabe? Ela tratava ele como um príncipe, tipo, era Deus no céu e ele na terra. Aí foi quando chegou a pandemia, né? Ela pegou a Covid. E desde então, depois que ela pegou essa Covid, a saúde dela não foi mais a mesma, né? Que ela já tinha problema no pulmão. E aí a saúde dela não foi mais a mesma. E aí em janeiro de 2022, dia 15 de janeiro de 2022, ela faleceu. Aí antes disso, né, dela, umas 2 semanas antes dela ficar doente, uma vez eu fui na casa dela e ela tava na rede com meu filho, deitado lá na área, né? Os dois conversando, ela abraçava ele abraçava ela, aquele carinho de mãe e filho, né? Porque ela considerava ele como filho e ele como mãe. Assim. E aí eu tava lá na área, lá, só observando eles dois conversando. Aí a minha mãe falou assim: meu filho, se você morrer primeiro do que eu, você vem me buscar? Aí ele falou assim, que não viria, porque se ele foi, então é porque chegou o dia dele ir, né? Aí ela pegou e disse que se ela fosse primeiro do que ele, ela iria deixar ele comigo 2 anos e viria buscar ele. E aí quando foi janeiro desse ano, dia 28, meu filho faleceu, Lucas. E ela fez 2 anos dia 15 de janeiro de 2024, agora, né? Fez 2 anos. E ele faleceu dia 28 de janeiro. Ou seja, passou 12 dias do prazo que ela disse que ia deixar ele comigo. Assim, eu queria saber, assim, pedir a opinião dos ouvintes, né, para saber se isso pode acontecer, né, se ela cumpriu o que ela prometeu, ou se foi só uma coincidência, né. E queria ver a opinião dos ouvintes aí da FM. Boa noite, Lucas. O que você tem para falar para essa mãe? Você acha que é possível? Será se foi a avó que veio buscar o neto? Ou será se foi apenas uma grande coincidência? O que você diz para ela? Mande seu áudio, dê sua opinião. É possível alguém voltar do outro mundo, de outra vida? Ou foi apenas uma grande coincidência? Minha amiga, nesse mundo que a gente vive, eu acho que é super possível. Então, eu creio que sim. É possível. Bom dia a todos, bom dia, Lucas. Bom dia para essa mulher aí da carta. Isso aí foi uma coincidência, tá bom? Eu peço para ela, em nome de Jesus Cristo, que ela venha conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela vai entender melhor as coisas, a se conformar melhor com as situações que acontecem na nossa vida. E Lucas, qual é a tua opinião? Quero saber o teu nível de crença a Deus nessa carta aí também, amém? Eu acho que é uma coincidência isso aí, né? Bom dia, Luca. É sim possível, Luca. Eu praticamente conheci, né? 2 colegas, eram muito amiga. E uma falava que quando uma morresse, tinha que buscar a outra. E aí uma morreu. Aí quando passado um tempo, a outra morreu também. Então eu acho que isso é capaz sim. A gente não pode brincar com essas coisas, não. Eu mesmo não venho falar que me buscar não, que eu não quero, não falo logo. Não vou não.
E Lucas, de ser possível, eu acredito que sim, né? Porque nessa vida tudo acontece, né, Lucas? Mas também ela tem que dizer de que foi, qual foi a forma que o filho dela, né, faleceu também, né? Porque fica difícil saber, né, se foi coincidido, se foi verdade ou se foi mesmo se foi por causa que ela falou, se foi pelo que foi a avó dele que veio buscar ele, ou se foi coincidência mesmo. Deixa eu te falar. Olha, eu sou crente. E você sabe também que eu acho que você já passou pela aí. A gente não pode crer nisso. Eu não creio que quem morre, a alma dele, se ele fazer de bom, tá lá guardada. Vai ser no último dia. Agora, ninguém vai lá e volta, Lucas. Isso aí é pura mentira. Tá entendendo? Ele morreu porque ele tinha de morrer. Entendeu, Lucas? Eu sou a Neuza, Lucas, estou aqui na fazenda e sou fã de você, Lucas. Eu não acredito. Eu sei que foi morte morrida mesmo. Não foi a avó que veio buscar nada, não. Não existe isso. Quem crê em Deus, não existe isso. Se você crê em Deus, você pede a Deus: Senhor, tem misericórdia. Fala até baixinho, porque você não pode falar alto, porque senão o diabo escuta. Você tem que falar bem baixinho, em pensamento: Senhor, tem misericórdia, tal. E faz as suas orações de manhã, a hora que você quiser, ao deitar, ao levantar, tudo. Lucas, cheiro! O que você acha? Oi, Lucas, bom dia. A minha opinião é: as palavras têm poder. E quando você fala de coração e mente, as coisas acontecem. Entendeu? Acredito que não foi coincidência. Foi um compromisso que a avó fez com o neto e se cumpriu. Porque Deus registra tudo. E se ela falou de coração, Deus ouviu, né? A fala dela e cumpriu com o desejo dela, entende? Eu sou evangélica, mas eu acredito tanto em Deus e eu acredito que as palavras têm poder. Não foi coincidência, foi o que ela sentia no coração e realmente aconteceu. Entendeu, Lucas? Essa é a minha opinião. Depois que a avó morreu, com 2 anos e 12 dias, o neto se foi. A avó falou que com 2 anos iria buscar ele, vinha buscar ele. E aí a mãe tá querendo saber se realmente isso é possível ou é apenas uma grande coincidência. Bom dia, Lucas. Lucas, eu conheci um senhor por nome de Edio Rocco. E ele tinha um amigo e ele fez uma combinação com um amigo. Quem morresse primeiro ia passar 7 dias montado nas costas do outro. Lucas, e esse amigo dele foi derrubar a mata, fazer roça. O pau caiu em cima dele e matou do amigo dele. Lucas, ele passou 7 dias com 7 noites gritando com esse amigo montado nas costas dele. Todo lugar que ele ia, ele levantava e caía com esse homem pendurado nas costas. 7 dias, com 7 dias, ele foi embora e deixou ele, mas ele passou 7 dias com o cara nas costas dele, porque ele tinha feito o contrato para passar 7 dias um nas costas do outro. Ele, quando passou, ele estava com o couro da cara todo arrancado de bater nas paredes com peso nas costas. Eita, amiga. Ai, ai, ai. Oi, amiga. Todas nós, mãezinhas, choramos também por você, pela sua perca da sua mãe, do seu filho. Mas isso foi um chamado de Deus, tá? Isso daí não tem nada a ver com a sua mãe tá chamando ele, não. Isso foi Deus, tá? Ele tá na presença do Senhor. Tá do lado de Deus, tá? Pega a Bíblia, vai ler mais, que você vai ter um entendimento, tá? Porque nós aqui na Terra, nós só estamos de passagem. Cada um tem um propósito aqui, tá? Mas a nossa casa é no céu, viu? Fica com Deus.